No nosso bate-papo informativo, vamos conversar com Marina Bendit, sócia proprietária da MKR Proteção de Dados, para falar sobre direito digital e proteção dos dados. Agora, aqui no canal do Boca. Boca no Trombone Entrevista. E agora é bate-papo informativo aqui no nosso Boca no Trombone Entrevista. Sim, e na edição de hoje estamos convidando Marina Bendit, ela que é administradora de empresas pela FGV, sócia da MKR Proteção de Dados, possui certificações internacionais em gestão de programas de privacidade e segurança de informação, além de mais de 10 anos de experiência em consultoria. E a pauta é justamente a história da empresa da Marina, a MKR Proteção de Dados. Primeiro, Marina, muito obrigado por estar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Boca no Trombone, para a gente falar de um tema tão caro aí, que é a proteção digital, que é o direito digital como um todo, e a sua empresa faz jus aí a ser uma das de vanguarda nessa proteção às empresas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, um bom dia. Olá Solano, olá ouvintes, internautas que estão acompanhando, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, a MKR Proteção de Dados atua com os seus especialistas na implementação e gestão de privacidade e proteção de dados, sempre de acordo com a LGPD. Peço, Marina, que tu esclareça aí a nossa audiência, como que funciona esse trabalho da MKR? Legal. Antes de falar da MKR, só explicar um pouquinho o que você falou, LGPD, né? Uma sopinha de letras. Então, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É a lei do Brasil para regular aí como que as empresas precisam cuidar dos dados, né, dos seus clientes e dos cidadãos. E na MKR a gente faz um trabalho bem bacana, um trabalho customizado para auxiliar as empresas a atuarem em conformidade com essa lei. Né? O nosso trabalho, ele é bem customizado, a gente fala que não existe receita de bolo. O primeiro passo é entender o que de fato a empresa precisa, o que ela tem, quais são os riscos que ela está exposta, e aí, entendendo tudo isso, né, a gente consegue formular e propor um plano de trabalho. Né? Então, a gente pode começar com o mapeamento das atividades que a empresa faz em relação à coleta, uso e armazenamento de dados. A gente identifica riscos, fornece orientações práticas, damos treinamentos para todos os colaboradores e terceiros, né? Todo mundo que tem aí uma manipulação de dados da empresa ou em nome da empresa. Criamos documentos, processos, né? Tudo isso para que não seja só um projeto teórico, para que a adequação seja de fato real, né? Então, nosso projeto, a gente gosta de falar que é mão na massa, a gente acompanha todos os passos para garantir não só que a empresa esteja adequada, mas que ela consiga manter essa conformidade com essa lei ao longo do tempo. Perfeito. Atualmente, o cenário no Brasil e no mundo como um todo, né, Marina? A proteção de dados ela se tornou uma verdadeira necessidade para todos, todo mundo, né? Como que a MKR tem contribuído para as empresas reduzirem essa possibilidade de riscos no mundo digital? Legal, Hoje, com essa quantidade de dados aí circulando no mundo digital, virou um grande desafio, né? E as empresas estão mais expostas do que nunca. E a LGPD, essa lei, ela veio justamente para dar mais segurança e controle para as pessoas que têm os seus dados, né, coletados e armazenados pelas empresas, mas também a lei ela exige das empresas um cuidado, né, uma responsabilidade em relação aos dados das pessoas que ela tem lá dentro dos seus bancos de dados, dentro dos seus sistemas, né, que ela usa durante a sua operação. E aí nós, na MKR, a gente ajuda as empresas a se protegerem diante desse cenário de dados, de riscos, né, de invasões. Hoje em dia a gente tem muitos golpes e fraudes e a gente ajuda então as empresas a conseguirem se proteger, reduzindo seus riscos, tanto jurídicos como reputacional.
né? O risco reputacional, ele às vezes é muito pior do que qualquer multa ou qualquer outro risco que possa existir. A gente demora anos para construir uma empresa, demora anos para construir uma boa reputação, né? Então é o que a gente quer, de fato, ajudar e zelar. E aí o primeiro passo é, de fato, entender o que a empresa tem. Quais são os dados que ela coleta? Onde eles estão armazenados? Quem que acessa esses dados? Como que esses dados vão para terceiros? Que medidas de segurança já existem? E aí, a partir desse cenário, a gente consegue propor recomendações, planos de ação, melhores práticas para garantir, então, a proteção dos dados que estão na empresa e para que ela consiga, então, atuar em conformidade com a lei e não sofrer nenhuma penalidade. Bom, a MKR Proteção de Dados tem um produto aí que a gente pode chamar de inovador, né, Marina? Que é o ProDPO, uma plataforma que apresenta aí uma série de funcionalidades. Citar algumas aqui para nossa audiência: mapa de dados, gestão de riscos, direitos dos titulares, além de outras, né? Essas aqui são apenas algumas. A gente pode dizer, Marina, que o ProDPO efetivamente descomplica a gestão da empresa? Olha, o ProDPO é uma plataforma de governança em privacidade, né, para ajudar as empresas a demonstrarem essa conformidade com a lei, e ela nasceu da prática. Então, eu posso afirmar para você que ela veio para descomplicar, né? Nos nossos trabalhos, a gente tem trabalhos, né, que são com começo, meio e fim, onde a gente entrega produtos, processos, políticas, documentos, mas onde a gente também atua como gestor de privacidade terceirizado, que é o DPO, né, Data Protection Officer, essa pessoa responsável pelo programa. E aí, né, nesse nosso trabalho, como DPO, a gente começou a perceber o que de fato estava faltando no mercado, o que de fato as empresas precisam para conseguir fazer uma gestão adequada e eficiente do seu programa de governança em privacidade. Marina, te interrompendo aí, só para quem está nos acompanhando na live e quem não tiver, gente, pula lá no @programa Boca no Trombone, a gente está com o site da ProDPO aberto e a gente está colocando aí, ilustrando essa fala da Marina. Por favor, Marina, perdão. Perfeito. E aí, então, a partir desse trabalho que a gente faz, né, como próprio gestor de privacidade, a gente percebeu que existia, né, uma lacuna aí no mercado de uma ferramenta que fosse fácil, intuitiva, né, para trazer eficiência na gestão do programa. E com base nisso, né, nesse conhecimento, a gente desenvolveu internamente a ProDPO, essa plataforma. E ela vem, ela vem com o intuito de, além de trazer, de descomplicar, né, de trazer eficiência para o programa, ela resolve um grande desafio, que é a comprovação da conformidade. Porque às vezes a gente encontra clientes que falam: nossa, mas eu faço certo, eu tenho todas as medidas de segurança, eu trabalho, eu olho os princípios, eu trabalho só com finalidades legítimas, mas como que a empresa consegue comprovar que de fato ela atua de acordo com as melhores práticas e ela de fato consegue cumprir com a LGPD? E aí entra a ProDPO, né? A gente então consegue cadastrar todo o ciclo de vida dos dados, todas as ações, todos os relatórios, todas as políticas de uma forma muito eficiente. A ferramenta ela concentra em um só lugar todas as informações com dashboards e relatórios que ajudam nesse controle e nesse monitoramento constante. E aí é como funciona, trazendo um exemplo do dia a dia. Sim. Né? Às vezes chega um fiscal da Receita e pergunta para você como que tá, então, os seus impostos, né? Como que tá aí a sua conformidade? E aí, não adianta você falar, eu pago todos os impostos. Você tem que mostrar os comprovantes. Você tem que mostrar que você fez tudo, né, da forma correta, como diz a lei. E aí, com a LGPD não é diferente. Então, precisa existir aí uma rastreabilidade de tudo que é feito e organizado dentro da empresa. Bom, ainda dentro da plataforma ProDPO, ela fica restrita, Marina, para algum tipo de empresa? Ou, por exemplo, aquelas empresas de médio e pequeno porte, elas podem se utilizar desse sistema de gestão? Podem sim.
né? A LGPD, ela é para todos, ela não faz distinção. Qualquer empresa que tem dados pessoais, e aí muitas empresas falam, mas eu não tenho dados, né? Eu não atendo o consumidor final. Mas se você tem até dados dos seus próprios colaboradores, né? Você está tratando dados pessoais, você tem dados de pessoas lá dentro. E você precisa, então, cuidar desses dados. E pensando em todas as empresas, em todos os portes, em todos os segmentos, empresas que trabalham com qualquer produto, podem utilizar a ferramenta para trazer mais eficiência e segurança para o seu programa de conformidade com a lei, com a LGPD. A gente, inclusive, acho que é legal mencionar, para a gente conseguir atender todos esses diferentes portes e produtos, né? A gente sabe que existe aí empresas muito diferentes, a gente trabalha com planos, tá? Sim. Aí, a depender do plano, você pode ter mais ou menos consultoria, né? A depender da complexidade do seu negócio, para que você consiga algo que de fato resolva o seu problema, né? E consiga e caiba aí no bolso da empresa, tá? Então, bem personalizado mesmo, né? É bem personalizado. E, inclusive, como a ferramenta ela foi desenvolvida pelos profissionais da MKR, que são profissionais que entendem de fato de privacidade, a gente agrega esse valor no nosso produto. Então, a gente não traz simplesmente uma plataforma, a gente traz uma plataforma já populada, com informações, com a possibilidade de consultoria personalizada. Então, a gente, de novo, né, a gente entende qual que é a necessidade, qual que é o risco, o que esse cliente precisa. E aí a gente propõe essa solução que contempla plataforma e, se necessário, obviamente, consultoria. Excelente. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso espaço aqui, Marina, mas eu não posso me furtar de te perguntar. Para aqueles empresários que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que ficaram interessados no trabalho da MKR Proteção de Dados e aqui, né, nesse produto, né, no ProDPO, como que eles fazem para ter mais informações? E ainda, eles podem ter acesso a uma demonstração? Você falava, né, dessa personalização que a MKR faz. Isso é possível também? Isso é possível de duas formas. Então, quem quiser entrar em contato conosco, acho que você colocou o nosso site, né? Tem, então, o nosso contato, tem e-mail, pode entrar em contato pelo WhatsApp também. E aí a gente pode, inclusive, já oferecer um diagnóstico para você, para a empresa, né, de conformidade com a lei. Então, a gente já consegue te trazer uma análise do que está faltando, o que você precisa para você estar em conformidade com a lei e, obviamente, que a gente também faz uma demonstração da plataforma, tá? Para aqueles que não quiserem consultoria, para quem quiser, de fato, sair usando a plataforma e colocar os seus dados lá dentro. E aí, então, a gente consegue fazer tanto o diagnóstico como uma demonstração da plataforma. É só entrar no nosso site, tem um formulário de contato e tem também o WhatsApp. www.prodpo, PORDPO.co. Você acessa esse portal e tem essas possibilidades que a Marina Bendit, sócia da MKR, que nos brindou com essas informações aí de proteção de dados. Como a gente disse, né, muito importante hoje em dia, as empresas têm que estar atentas a esse tipo de movimento. Marina, agradecido aí pela sua participação e esperamos tê-la em outras oportunidades aqui no nosso Boca no Trombone, na nossa Rádio Bandeirantes. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!